boa tarde, turminha aí do nono A e do nono B. Eu tô aqui primeiro para dar um estímulo aí a vocês, para que continuem estudando. Não deixem de estudar, hein? Saudade aí de vocês, mas essa pandemia vai passar. Tudo isso é um grande aprendizado, não é mesmo? Mas eu estou aqui mesmo para falar um pouco sobre o artigo de opinião. O artigo de opinião é um tipo de texto que vocês estão tendo acesso agora no nono ano. Vocês não tinham muito contato com esse tipo de texto nos anos anteriores. Então vamos ao resuminho aqui e eu vou explicando. O artigo de opinião é um gênero argumentativo típico de jornais, revistas e blogs. Alguns vestibulares, ou a maioria, solicita a produção desse tipo de texto. Então ele é muito cobrado no Enem e nos vestibulares. O artigo de opinião, ou também conhecido como texto dissertativo, argumentativo, é muito comum, além da escola. Ele é cobrado, como eu já disse, em vestibulares, no Enem, no Saresp, quando pedem. E ele é basicamente um texto, como o nome já diz, que trabalha com opinião e argumentação. Então, sempre tem um tema, um assunto principal do que você vai debater, você vai discutir. E em cima desse texto você vai trabalhar aí as causas, as consequências e apresentando uma solução. Qual é a estrutura básica de um texto como esse? É assim: primeiro, escolher um título, e esse título tem que estar de acordo com o tema, o assunto, obviamente. E no primeiro parágrafo, que eu diria, eu costumo orientar para que divida o texto em 3 partes importantes aí. Um parágrafo que a gente chama da introdução, em torno aí de 6, 8 linhas escritas, onde você vai apresentar o problema, o assunto. Você vai falar sobre o que é esse problema, qual é o problema, quais são as pessoas mais afetadas, como ele acontece. Basicamente, ali que você vai apresentar a sua linha de raciocínio, o seu argumento principal. O segundo parágrafo, que a gente chama de desenvolvimento, você vai debater esse tema, colocar as causas e as consequências, por que acontece, como acontece, pode citar alguns exemplos, né? Aí você utiliza aí entre 10 a 12 linhas nessa parte da redação desse tipo de texto. E por último, você vai partir já para a conclusão. Então, nessa conclusão é o terceiro parágrafo, onde você vai retomar o tema principal lá do início e reforçar ele enquanto problema e de apontar soluções, né? Dizer aí o que pode ser feito, o que a sociedade pode fazer, os governantes, o que pode ser feito para amenizar ou reduzir o problema. Ok? É importante lembrar que esse tipo de texto, ele não admite que se escreva em primeira pessoa, expressões como eu acho, na minha opinião, e também não fica bem enumerar, colocar tópicos enumerados, pulando linhas. Não, vamos transformar isso num texto coeso, completo. E para que você produza um bom texto, com bons argumentos, é importante você ler mais sobre aquele assunto, se informar mais. É muito por isso que é importante você ler sobre tudo, sobre atualidades, ler na internet, ler jornais, enfim, para que você tenha mais vocabulário, mais argumentos, ok? Fiquem bem. Muita saúde para vocês. E lembrando, nesta semana a proposta é a fome no Brasil, a fome no mundo, a pobreza, a miséria.
Como é? Quem são as vítimas? Por que um mundo onde se produz tanto, onde há tanta riqueza, por que tem pessoas que passam fome e morrem de fome? E agora na pandemia, o que está acontecendo? Aumentou ou não o número de pessoas passando fome? Então é nesse sentido que vocês vão escrever esse texto e vou aí reforçar. Uma média boa de uma dissertação é não passar de 30 linhas. O ideal é você organizar esse texto e que ele fique aí entre 20 e 22 a no máximo 28, 30 linhas. Para isso, você vai organizar a sua estrutura da escrita, seu vocabulário, lembrando aí da pontuação, do cuidado com a colocação dos verbos, enfim. É importante falar que os primeiros textos que eu já estou recebendo ainda não estão 100%, ainda não é aquela nota máxima, claro. É a primeira experiência de vocês com esse tipo de texto. Então, não desistam, sigam em frente, porque é esse tipo de texto que você vai precisar fazer muito bem feito no Enem, no vestibular. E isso é praticamente metade da nota da prova inteira. Então a redação muito bem feita é muito valorizada hoje em concurso público, enfim, como eu já disse, vestibular, Enem, etc. Fiquem bem, ok, um abração a todos.